O que eu vou simular aqui com você? Ó? Tenho aqui uma base de dados chamada DB, iniciativa DBA. Vou gerar um backup full dela aqui e vamos imaginar que nós temos uma rotina automática que gerou esse backup full aqui à meia-noite, ok? E aí dentro da minha política de backup, foi rápido a geração porque a base não tem nada dentro, tá? Eu fiz aqui só de exemplo. No ambiente de produção mesmo, de cliente, dependendo do tamanho da base, vai demorar um bom tempo para gerar o backup full, tá, pessoal? Não é recomendado gerar ele durante o dia, esse tipo de coisa. Eu só estou exemplificando aqui, então por isso que está sendo extremamente rápido aqui esse exemplo, tá? Vamos ao exemplo aqui. Então, imagina que a rotina automática lá que eu tenho de backup do meu cliente gerou um backup full à meia-noite. E aí a minha rotina de backup vai gerar um próximo backup, só que agora diferencial, estou marcando aqui um backup diferencial, só que ele vai executar esse backup ao meio-dia. Beleza? Então gerou o full à meia-noite, a gente já executou ele aqui, ele já gerou o backup full. E aí ao meio-dia, quando der horário, o job vai lá, vai executar e vai gerar um backup diferencial desse database. Só que por volta ali das 9 horas da manhã, 8, 9 horas da manhã, alguém lá solicitou que fosse feita uma cópia do banco de dados full para subir num outro ambiente que vai ser feito uns relatórios e aí precisa dos dados atualizados, alguma coisa nesse sentido. Ou precisa atualizar uma base de homologação com dados mais atuais, só que precisa ser daquele momento, das 8 da manhã, das 9 da manhã. Existem algumas formas de se fazer isso, mas a gente tem que ter cuidado, e aqui que a gente chega no ponto do problema, é que lembra que os backups ele tem uma sequência e eles dependem do último full antes dele? O que acontece? Imagina que foi alguém lá e precisou gerar um backup aqui full para atualizar uma base de testes ou para subir uma base de relatórios às 8h30 da manhã, ou seja, antes de executar esse backup diferencial. Aí a pessoa foi lá, executou o script de backup ou fez pela tela, mesmo que seja, e gerou um backup full novo aqui fora da minha rotina que está planejada, né? Então lembra, a rotina automática era meia-noite o full e meio-dia o backup diferencial. Às 8h30 foi alguém lá e gerou um backup full manualmente, fora, totalmente fora ali do que é planejado na minha política de backup. Aí passou o tempo, a pessoa pegou esse backup, foi lá, restaurou no outro ambiente, fez o trabalho que ela precisava, foi passando as horas ali, chegou meio-dia. Aí a rotina foi lá, automática, e gerou um backup diferencial. Aí digamos que aquele servidor naquele mesmo dia deu algum problema e a gente vai precisar recuperar esse banco de dados. E aí nós vamos utilizar o backup full para recuperar o banco e vamos aplicar o backup diferencial do meio-dia. Bom, na minha cabeça eu estou tranquilo, porque gerou o backup full, gerou o backup diferencial, eu guardei esse backup full, guardei esse backup diferencial e agora eu vou conseguir fazer o restore do meu database ali e o cliente vai ficar muito feliz. Só que está o problema. Por quê? Lembra que eu gerei aqui, antes do backup diff, eu gerei aqui um de forma não planejada, um de forma manual não planejada? O que acontece? O meu backup diferencial passou a depender desse arquivo aqui agora, do backup full que eu fiz fora do meu planejamento, e não mais daquele da meia-noite. Só que na minha política de backup, eu tenho a preocupação de guardar esse arquivo aqui e esse arquivo aqui. Esse aqui que foi gerado fora do planejado, a pessoa que usou já descartou ele. Já jogou fora o arquivo porque já restaurou lá no outro ambiente e não precisa mais. Percebeu o problema? Vamos simular aqui agora. Ó. Eu vou então fazer um restore aqui do database, pegando o backup full que eu gerei à meia-noite. Ou seja, como DBA, eu estaria tranquilo porque eu gerei o backup full meia-noite e vou restaurar ele aqui. Ó. Então selecionei aquele arquivo que eu gerei à meia-noite, vou restaurar como um banco de dados novo aqui. Beleza, ele restaurou. E agora eu vou restaurar o meu backup diff do meio-dia, que eu gerei ali também. E aí que a gente recebe o erro. Ele vai dar uma mensagem de erro aqui que ele não pode ser aplicado porque ele não consegue reconhecer que o backup full que está restaurado, ao qual eu estou tentando aplicar o diff sobre ele, não é o full desse backup diff. Por quê? Qual que é o full desse backup diff? É aquele que foi gerado ali fora da minha política planejada, ou seja, alguém foi lá, executou esse cara e quebrou completamente a sequência ali dos meus backups e agora eu estou em sério risco, né? Eu estou na mão aí, estou com um risco muito grande aqui de não conseguir atender o que o cliente está precisando.
Se essa pessoa que gerou esse backup sem ser planejado guardou o arquivo de alguma maneira, você ainda pode recuperar esse arquivo com ela e aí sim fazer o restore ali do backup diff sobre ele e ufa, o banco vai estar recuperado até o meio-dia. Agora, se a pessoa descartou esse cara, já era. Você perdeu ali todos os backups que você fez dali para frente, porque ela descartou o full, que é o responsável por iniciar a sequência ali que ele está sendo restaurado. Ó, vamos fazer um teste aqui agora. Ó. Eu vou dropar essa base que eu estava restaurando, então tivemos o erro lá. Agora eu vou restaurar primeiro o full, que foi gerado lá fora do planejado, né? Que alguém foi lá e fez manualmente fora do que estava sendo esperado. Restaurei ele, e aí agora quando eu tento restaurar o meu backup diferencial sobre ele, aí vai funcionar, porque agora ele está sendo restaurado sobre o full que antecede ele, né? Que começou a sequência desse backup diferencial. Então percebe como o risco aqui é grande de você perder toda a sua política de backup porque alguém foi lá no meio do caminho e acabou gerando ali um backup fora do planejado, um backup full fora do planejado, e isso acabou impactando na sua política e fazendo com que você não consiga recuperar um banco do cliente. Mas existe uma saída. Como que a gente pode fazer? O primeiro caso aqui que eu, como DBA, já pensaria é: eu não preciso gerar um backup full daquele horário. Eu posso pegar o full da meia-noite e se ele quer algum dado daquele horário ali, 8h30, por exemplo, eu gero um diff daquele horário, porque daí eu mantenho o meu backup full lá da meia-noite sendo o principal responsável por iniciar a sequência, então não corro esse risco. Mas uma outra forma, se você de fato precisa gerar um backup full ali no meio da sua rotina de backup e não quer sofrer esse tipo de impacto, existe uma forma de você fazer isso, eu vou te mostrar aqui, é bem simples. Ó, eu vou apagar tudo que eu fiz aqui, vou apagar esse arquivo e vou apagar também lá da pasta os arquivos que foram gerados aqui, ó, os backups que foram gerados. Beleza? Vamos começar aqui de novo. Ó. Então, gerei um backup full da meia-noite, que foi o planejado, e agora vou gerar um backup fora do planejado. Como que eu faço para que esse que eu vou gerar fora do planejado não impacte na sequência? Tem um parâmetro que você coloca aqui, que é o copy only. Quando a gente faz esse backup por tela, ó, eu vou fazer aqui para você ver. Botão direito, tarefas, fazer backup. Tem um parâmetro aqui, ó, copiar somente backup, que é esse copy only. Você tem que marcar esse parâmetro se você estiver fazendo por tela, ou se estiver fazendo por script, você vai colocar aqui o copy only. Ele vai gerar uma cópia do banco, um backup full, só que ele não vai interferir nessa sequência aí que você tem planejada. Então, ó, vou gerar aqui com o copy only. E agora eu vou gerar o diff simulando que ele está sendo gerado aqui ao meio-dia. Quando eu for fazer o restore aqui embaixo, eu vou utilizar aqui agora o backup full que foi gerado meia-noite, que igual eu fiz o primeiro exemplo. Ele restaurou e agora eu vou restaurar o diff já direto sobre ele. E aí eu consigo restaurar também, entendeu? Então eu fiz um backup full no meio da minha rotina e ele não impactou na minha sequência de backups. Essa daqui é uma situação bem crítica que você como DBA tem que ter muita atenção e pulverizar essa informação para o máximo de pessoas possível que você conhece que mexem aí com SQL Server e talvez possam ainda não saber sobre essa situação. É importante, vou frisar aqui de novo, é importante que você tenha atenção quando precise gerar um backup full num ambiente de um determinado cliente para você não impactar na política de backup dele ali. Na grande maioria das vezes você consegue tratar com backup diferencial, mas se de fato tiver que ser um full, lembre sempre de colocar o copy only ali. É claro que ele tem algumas outras implicações. Ele vai ser um arquivo de backup maior do que o arquivo de backup convencional. Ele pode demorar um tempo a mais para fazer do que o backup convencional, mas ele não vai impactar ali diretamente na sua política de backup, fazendo com que todos os backups difflog gerados posterior a ele passem a depender desse arquivo que não está sendo copiado, não está sendo armazenado como a política de backup costuma fazer ali de forma padrão.